Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma semana. Nestes 2 dias, na aula de hoje e na de amanhã, nós iremos focar tanto o assunto de leitura e interpretação textual, quanto também de gramática. Por isso, peço que prestem atenção para que a gente possa compreender da melhor forma possível e não restar nenhuma dúvida. Vamos lá? Pessoal, nós iremos falar um pouco sobre a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, travessão, parênteses e aspas. Calma, eu vou explicar todos. Gente, nós usamos muito a vírgula e ela serve para indicar uma pequena pausa. Aquilo que eu falei para vocês na videoconferência da sexta, que a gente deve prestar atenção na entonação da leitura, através dos sinais de pontuação, nós devemos mudar o nosso tom na leitura. Se for uma pergunta, se for uma surpresa, uma admiração, se tiver vírgula, se tiver ponto final, se tiver dois pontos, enfim. Por isso é necessário nós sabermos qual a função de cada um deles. Então, qual é a função da vírgula? Indicar uma pequena pausa. Também ela separa os nomes nas datas, o nome do lugar. Quando a gente escreve Sumé, né? A data Sumé, vírgula, e a data tanto de 2000 e tanto. Não é isso? Então, quando a gente está realizando a leitura, temos vírgula, indicamos uma pequena pausa. Já o ponto e vírgula, falamos sobre a vírgula, ponto e vírgula, e de uma pausa um pouco maior, certo? Então, esta pausa um pouco maior, nós pontuamos com ponto e vírgula. Como este ponto e vírgula? Ponto, vírgula, apenas a vírgula. Já os dois pontos, nós usamos quando queremos explicar algo para indicar uma enumeração, introduzir uma fala no discurso e etc. Por exemplo, comprei, dois pontos, banana, vírgula, maçã, vírgula, e uva, certo? Ponto final. Então, quando eu quero enumerar alguma coisa ou introduzir alguma fala, eu utilizo os dois pontos. Reticências, também bem conhecida da gente, elas servem para indicar um pensamento incompleto. Quando nós temos as reticências no início, geralmente elas vêm entre chaves ou entre parênteses. Quando ela vem no início, quer dizer que tem algo antes daquilo que a gente leu. E quando as reticências ficam no final, né, geralmente a gente tem reticências. Não três pontinhos, e sim reticências, né? A gente já sabe disso. Então, as reticências, quando vem no final de um texto, de uma frase, isso quer dizer que ainda tem algo pela frente. Aquela parte não está completa. Quando nós falamos do travessão, que é como se fosse um hífen, mas de um tamanho maior, ele serve para, além de indicar diálogos, pode ser usado para destacar algo. Quando a gente quer destacar alguma frase, quando a gente quer destacar algo, nós usamos o travessão, mas na grande maioria das vezes ele é indicado para, nós usamos para indicar os diálogos. Se eu estou relatando uma conversa entre três pessoas, em vez de colocar o nome de três, fulano disse, cicrano disse, beltrano disse, eu utilizo o travessão e consigo, através daquela leitura, identificar quem está falando. E os parênteses, eles são usados para isolar um comentário. Então, quando a gente quer isolar algo, nós usamos os parênteses. Essa semana a gente estava usando os parênteses em matemática, não era? Não é um comentário, mas a gente estava isolando aquelas operações matemáticas. Então, esta é a função dos parênteses. E finalizando com as aspas, que é como se fosse duas vírgulazinhas que a gente coloca logo acima da palavra. Geralmente a gente usa assim. Elas indicam uma citação ou um destaque. Quando alguém falou algo, é uma citação de alguém, ou quando eu quero destacar algo, entre aspas, ou seja, estou destacando aquela parte. Está ficando claro, pessoal? Vamos lá, recapitular tudo o que eu falei. A vírgula, coloquei isso aqui só para destacar, certo? Mas a vírgula,
ela indica uma pequena pausa, separa nomes, além de, nas datas, separar o nome dos lugares. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula na leitura, né? Quando a gente está realizando a leitura. Os dois pontos nós usamos quando queremos explicar algo, para indicar uma enumeração, introduzir uma fala no discurso e etc. Já as reticências nós usamos para indicar um pensamento incompleto. O travessão, além de indicar diálogos, também pode ser usado para destacar algo. O travessão parece muito com o hífen, a diferença é o tamanho. Os parênteses a gente usa para isolar um comentário e aspas indicam uma citação ou um destaque. Passando para este conteúdo no livro, vocês irão encontrar de uma forma bem mais didática, certo? Do que a gente está acostumado a ver em uma leitura, por exemplo. Então, a gente tem aqui explicando bem, de uma forma bem simples, o que são vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, certo? Finalizando a explicaçãozinha, nós temos a parte da atividade, que são 4 questões muito pequenas, bem pequenas, certo? E na aula da terça, além da leitura, pronto, na segunda-feira nós temos essa parte e também a continuação daquele texto que nós começamos na sexta, do camaleão. Como o camaleão muda de cor, um pequeno texto com apenas 2 perguntinhas. Então, na aula da segunda, nós temos esta pequena atividade. O texto, as 2 perguntinhas. Dá uma relembrada, porque realmente é a gente relembrar, a gente já estudou isso, a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos e reticências, e fazer a atividade também pequenininha aqui no livro. Na aula da terça, nós iremos iniciar a unidade 7, que tem como tema Por uma Alimentação Saudável. Iremos realizar a leitura deste texto, além da leitura, a interpretação, conhecendo o texto e uma partezinha de revisão. E o assunto que eu expliquei hoje, travessão, parênteses e aspas. Um pouco de gramática, certo? Além da explicaçãozinha na leitura, a atividade. Apenas 4 questões também, certo? E assim a gente finaliza a nossa aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida na hora da atividade, qualquer dúvida em relação à utilização desses sinais de pontuação, vocês podem perguntar, certo? Um grande abraço, até a próxima.